A situação na região é exacerbada pelo confronto do exército chinês com as forças japonesas e sul-coreanas. O grande confronto acontece quando os exércitos dos Estados Unidos e da OTAN entram em cena, agravando a situação. A disputa entre esses países poderosos rapidamente se transforma em uma demonstração maciça de força militar. Navios militares rumam para locais estratégicos, enquanto os aviões sobem aos céus, prontos para participar de combates aéreos e bombardeios. A infantaria e os veículos blindados se preparam para os confrontos com o inimigo no campo. O mundo assiste à batalha contínua com horror e se pergunta qual será o resultado desse grande confronto militar. A comunidade internacional pede moderação e diplomacia, temendo as consequências de uma guerra em grande escala entre essas potências mundiais. Enquanto isso, em casa, em cada país, o público reage com medo, raiva e determinação. Há marchas pró e contra a guerra nas principais cidades do mundo. Enquanto as pessoas lidam com a realidade desse conflito sem precedentes, e as possíveis consequências que ele pode ter em suas vidas e no mundo em geral. Especialistas militares comentam sobre as estratégias e táticas de ambos os lados na situação atual. Eles destacam a tecnologia e o armamento avançados usados no conflito, ressaltando o imenso poder de obstrução disponível para as nações envolvidas. Você quer ver mais? Assista a todos os episódios de nossa série em nosso site. Comece hoje mesmo e explore o potencial da próxima guerra mundial. À medida que o conflito entre a União Europeia, a OTAN, o Japão e a Coreia do Sul contra a China aumenta, a situação em Taiwan se agrava. É dolorosamente claro que o território crítico de Taiwan e grandes áreas de infraestrutura foram invadidos pelos militares chineses. Taiwan está sofrendo as consequências dessa ocupação. Na guerra de seu próprio país, suportando horrores em uma nação que se transformou em campo de batalha. As pessoas procuram abrigo em acampamentos improvisados, tentando proteger a si mesmos e a seus entes queridos da violência crescente. Apesar das probabilidades, o exército taiwanês continua a lutar contra a invasão chinesa, tentando recuperar sua terra natal, usando ataques de guerrilha e táticas de ataque e fuga. A comunidade internacional admira os esforços, mas também está preocupada. O prolongamento do conflito pode aumentar o sofrimento da população de Taiwan. O exército chinês avança. Eles trabalham para estabelecer um ponto de apoio e consolidar o controle sobre o território capturado. Protegemos as principais infraestruturas. Distribua tropas em locais estratégicos da ilha para melhorar sua presença. Os Estados Unidos, a OTAN, o Japão e a Coreia do Sul reconhecem a grave situação em Taiwan e são forçados a reavaliar sua estratégia na região. Líderes militares e políticos se reuniram para considerar opções em Taiwan e como lidar com um conflito mais amplo. À medida que o mundo vê a tragédia em Taiwan, cresce a necessidade de encontrar uma solução urgente para a crise. Os Estados Unidos e a OTAN estão liderando os esforços internacionais para resolver o conflito pacificamente por meio de negociações diplomáticas. Considerando as tensões e os riscos envolvidos, resta saber se a diplomacia conseguirá evitar um desastre ainda maior. À medida que o conflito entre a China e a aliança dos Estados Unidos, da OTAN, do Japão e da Coreia do Sul se intensifica, a mídia e as notícias revelam que a ordem mundial padrão está se desfazendo. Diante da dura realidade de um mundo à beira do caos,
A comunidade global aumenta a segurança militar em suas fronteiras territoriais e individuais. Os antigos aliados agora se veem com desconfiança e se preparam para defender suas fronteiras de possíveis ameaças. Nações que antes desfrutavam de paz e cooperação se veem presas em um ciclo de medo e desconfiança. Em meio a essa nova ordem mundial, os países menores, especialmente aqueles localizados próximos ao epicentro do conflito, sentem-se vulneráveis e expostos. Com medo de ser o próximo alvo em um confronto global crescente, eles estão correndo para fortalecer suas defesas. A percepção pública da crise agora é afetada pelas informações de vários meios de comunicação. Redes sociais cheias de opiniões, teorias e desinformação. Aumento do pânico e da incerteza. Em resposta às preocupações da comunidade global, as Nações Unidas convocam uma cúpula de emergência, reunindo líderes de todo o mundo em uma tentativa de lidar com a situação e restaurar um senso de estabilidade. As tensões entre os atores do conflito geram ceticismo, tornando difícil para a ONU mediar uma solução diplomática. Em meio à crise, a vida cotidiana é permeada por inquietação e apreensão em todo o mundo. As pessoas temem por seu futuro, pois veem um declínio na cooperação internacional e um aumento no nacionalismo. A economia internacional está sob pressão, à medida que o mundo enfrenta a realidade da nova ordem mundial. Os conflitos e as sanções comerciais afetam os bens e serviços, levando a recessões e incertezas. O mundo está agora em uma encruzilhada, enfrentando a difícil tarefa de navegar nesse novo e incerto cenário. À medida que as tensões continuam a aumentar, as consequências do conflito e a desintegração da ordem mundial reverberam por todo o globo, preparando o cenário da história para as gerações futuras. Mantenha-se atualizado com os últimos episódios de World War 3. Inscreva-se e ative as notificações agora. Obrigado por nos receber. Siga-nos em nossas redes sociais para manter-se atualizado com nossos últimos lançamentos. Estamos falando do Instagram, Facebook e Twitter. O que você quiser, nós estaremos lá. Obrigado por você assistir ao nosso canal. Há muito mais de onde isso veio. Visite nosso site para acessar toda a nossa biblioteca multimídia hoje mesmo usando o link de URL na descrição. Você conhece a Segunda Guerra Mundial? Última grande batalha da Segunda Guerra Mundial. Escreva sua resposta na seção de comentários do YouTube. Observe a resposta correta. A resposta é Batalha de Okinawa. Enquanto a batalha continua em Taiwan e nas regiões vizinhas, o exército chinês se encontra em uma situação precária, enfrentando as forças dos Estados Unidos, da OTAN, do Japão e da Coreia do Sul. O exército chinês, antes aparentemente invencível, começa a perder terreno. A coordenação tecnológica superior e a proeza tática da coalizão internacional provaram ser um desafio formidável para os militares chineses. A China enfrenta pressões para reconsiderar suas ações e objetivos em Taiwan e na região à medida que a maré muda. Diante dos desenvolvimentos precisos em campo,
os líderes da China precisam tomar decisões difíceis. A derrota persegue a nação, e as consequências de um conflito prolongado são cada vez mais evidentes para o governo chinês e seu povo. O relato de uma campanha militar incerta na China afeta o humor dos militares chineses. Soldados e oficiais questionam os objetivos e as motivações de sua missão, e o custo humano do conflito é impossível de ser ignorado. Enquanto isso, os países estão mudando sua posição em relação ao conflito, enquanto a comunidade internacional acompanha de perto a situação. As nações que apoiaram a China enfrentam as ramificações globais de uma guerra prolongada e destrutiva. As forças armadas chinesas ainda estão resistindo ferozmente, apesar das dificuldades. Os combates e as batalhas continuam nas regiões disputadas, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. Como o conflito continua a se desenrolar, a situação permanece incerta e fluida. Ao alterar o equilíbrio de poder, a comunidade global aguarda ansiosamente o resultado. A resolução desse conflito pode afetar significativamente a ordem mundial e a estabilidade global. Os militares chineses se retiraram repentinamente de Taiwan sob pressão. Os observadores internacionais estão aliviados, mas parece que a retirada pode ser temporária. Os satélites militares dos Estados Unidos detectam algo alarmante justamente quando há esperança de uma solução pacífica. Submarino furtivo na costa do sudeste da Ásia. A descoberta dessa ameaça causou um choque na comunidade internacional. Analistas e especialistas militares procuram determinar o alvo dos submarinos, e se eles representam uma ameaça para a região ou para além dela. Apesar da retirada das forças chinesas de Taiwan, está claro que a situação continua volátil e imprevisível. Os Estados Unidos, a OTAN, o Japão e a Coreia do Sul devem enfrentar novos desafios do submarino furtivo, enquanto monitoram seu conflito com a China. Qual será o desfecho? Diante da incerteza global, as tensões estão aumentando. E a possibilidade de uma nova escalada se aproxima. Com a descoberta do submarino furtivo, fica claro que a crise está longe de terminar. O complexo jogo geopolítico está se desenrolando com consequências potencialmente terríveis para todos os envolvidos. As agências de inteligência estão procurando a origem e as intenções do submarino furtivo que esconde uma terrível verdade. O submarino faz parte do arsenal militar da China. O submarino lança um míssil nuclear em direção a Taipei, capital de Taiwan, sem aviso. Esse ato descarado de agressão deixa o mundo em choque e incrédulo. Em poucos instantes, a frágil paz que havia sido estabelecida começa a desmoronar. O mundo está correndo o risco de um conflito catastrófico com milhões de vidas em risco. A comunidade internacional se prepara para o imprevisível em face de um possível ataque com mísseis. A possível devastação de um ataque nuclear e a consequente escalada do conflito entre a China, os Estados Unidos e a OTAN. Você quer ver mais? Veja todas as partes de nossa série em nosso site. Explore o potencial da próxima guerra mundial hoje. Use IA avançada para criar vídeos e gerar cópias de alta qualidade, além de desfrutar de serviços autônomos, hospedagem de primeira classe e máxima proteção da privacidade online. Não perca os descontos e promoções exclusivos. Inscreva-se hoje mesmo usando os links na descrição. Sua jornada para criar conteúdo atraente começa agora.